Olá pessoal, aqui é o professor Lomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios envolvendo os conteúdos da aula 20 até a aula 29. Tá? Barbadinha. Tá? É uma revisãozinha que a gente vai fazer aqui. Então, exercício 1. Ó. Determinar o sinal da expressão a seguir, sabendo que x é um arco do terceiro quadrante. Então, eu tenho essa expressão, seno de x vezes cosseno de x, tudo dividido por cotangente de x vezes tangente de x. Eu quero só o sinal do resultado dessa expressão, tá? E sabendo que o x é um arco do terceiro quadrante. Então, nós temos que lembrar, ó, o seno no terceiro quadrante, ele é negativo. Então, eu já sei que esse fator é negativo. O cosseno no terceiro quadrante também é negativo. Então, esse fator também é negativo. E a cotangente? Bom, a cotangente, da definição é o cosseno dividido pelo seno. Como os dois são negativos, menos com menos vai dar mais. Então a cotangente é positiva. E a tangente é o seno dividido pelo cosseno. E como os dois são negativos, a tangente aqui é positiva. Então em cima os dois são negativos e embaixo os dois são positivos. Tá? Então eu tenho menos vezes menos sobre mais vezes mais. E menos vezes menos é mais vezes mais dá mais. E na divisão de dois positivos, o resultado é positivo. Então, essa expressão vai ter um resultado positivo. Tá? Barbadinha. Segundo, ó, em que quadrantes podem pertencer os arcos cujo seno é raiz de 3? Quer dizer, qual é o ângulo, qual é o arco cujo seno é raiz de 3? Veja que raiz de 3 é aproximadamente 1,732. Tá? E o seno de um arco nunca pode ser maior que 1 e nem menor que menos 1. Tá? Então não existe aqui arco cujo seno vai ser raiz de 3. Tá? Porque a imagem do seno do arco x vai de menos 1 a 1. Tá? Então, resposta, não existe arcos cujo seno é maior que 1. Tá? E como raiz de 3 é maior que 1, não tem arco que vai ter esse seno igual a raiz de 3. Tá? Então isso é uma coisa impossível. Barbadinha. Terceiro, sabendo que x é um arco cuja extremidade está no segundo quadrante, determine o sinal da expressão a seguir. Então é um exercício semelhante ao primeiro ali. Ó. Seno de x vezes secante de x, tudo dividido por cotangente de x vezes tangente de x. Então agora no segundo quadrante. Então, lembra que o seno a gente lê na vertical, o cosseno na horizontal. Então, como o seno é na vertical, no primeiro e no segundo lá em cima o seno é positivo, e embaixo ele é negativo. Tá? E como cosseno eu leio na horizontal, no eixo x, tá? No primeiro e no quarto, à direita, ele é positivo, e à esquerda, no segundo e terceiro, o cosseno é negativo. Tá? Eu estou analisando aqui oralmente seno e cosseno, porque se a gente sabe informações do seno e cosseno, a gente determina os outros, porque todos os outros, por definição, vêm de seno e cosseno. Então, no segundo quadrante, o seno é positivo. E a secante? Bom, por definição, a secante é 1 dividido pelo cosseno. Então, a secante vai ter o mesmo sinal do cosseno, porque ela só depende do cosseno. E no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, aqui esse fator é positivo e esse aqui é negativo. E a cotangente? Né? Bom, no segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo. E como a cotangente é o cosseno dividido pelo seno, negativo dividido por positivo vai dar negativo. Então, o sinal da cotangente aqui é negativo. E a tangente também é negativa, porque é seno dividido pelo cosseno, positivo por negativo. Tá? Então, nós vamos ter o seno que é positivo, a secante que é negativa e a cotangente e a tangente são negativos. E fazendo o produto, a mais vezes menos dá menos vezes menos dá mais. E na divisão, sinais contrários vai dar negativo. Então, o resultado dessa expressão vai ter sinal negativo. Barbadinha. Quarto exercício. Ó. Determine os valores de m para a igualdade seno de x igual a 2 menos m é verdadeira. Tá? Então, eu quero saber que valor eu posso colocar aqui para que o seno de um arco x seja igual a um número, né, que torne a igualdade verdadeira. Quer dizer, tem que ter um número aqui que exista o seno. Então, isso aqui está ligado ao exercício 2. Ó, tá? Não existe arco cujo seno é maior do que 1. Então, o seno aqui, ó, ele varia de menos 1 a 1. Ele nunca é maior que 1 e nunca menor que 1. Menos 1. Tá? Então, ó, eu vou escrever assim, ó, o seno de x tem que ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Eu vou escrever uma dupla inequação.
Tá? Também pode fazer separado, botar seno de x maior ou igual a menos 1 e seno de x menor ou igual a 1, fazer as equações separadas aqui. Nós vamos resolver tudo junto. Bom, então o seno de 1, ó. E quem é o seno de x? O seno de x é igual a 2 menos m. Então esse 2 menos m, ó, ele tem que estar entre menos 1 e 1. Vou substituir no lugar do seno de x. Tá? Então agora nós podemos resolver aqui com duas inequações separadas ou deixando tudo junto aqui. Tá? Que é o que eu vou fazer, eu vou deixar tudo junto. Eu vou isolar o m aqui no meio. Aqui, ó. Para isolar o m aqui, primeiro eu tenho que tirar esse 2, então eu vou ter que diminuir 2 aqui. Lembra? Eu tenho que diminuir 2 em todos os membros. Então vai ficar assim, ó. O menos 1 menos 2, menor ou igual a 2 menos m menos 2, menor ou igual a 1 menos 2. Então eu acrescentei em cada termo aqui menos 2. Ó, tá? E aí eu vou fazer aqui, ó, menos 1 menos 2 é menos 3. Esse 2 vai cancelar com esse 2, tá? Vai ficar só menos m. E 1 menos 2 dá menos 1. Tá? Barbadinha. Tá? Bom, eu tenho que isolar o m, mas como eu tenho menos m, né, eu preciso do m. Então eu vou multiplicar por menos 1. E eu vou multiplicar todos os termos da desigualdade. Então, ó, menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3. Menos m vezes menos 1 vai dar mais m. E menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Ó. Então, 3 é maior ou igual a m, que é maior ou igual a 1. Tá? Então, veja, o m tem que ser menor ou igual a 3 e maior ou igual a 1. Tá? Então, resposta, ó, m maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. Eu só coloquei em ordem isso aqui. Eu só troquei a ordem. Tá? Barbadinho. Continuando. Vamos para o exercício 5. Sendo x igual a π sobre 6, calcule no item A seno de 6x mais cosseno de 3x menos a tangente de x menos π sobre 6, 1 mais tangente de 9x menos π sobre 2. Tá? Então, como x é π sobre 6, a primeira coisa é vamos substituir onde tem x por π sobre 6. Ó. Tá? Então, aqui, ó, seno de 6x, ó, seno de 6 vezes π sobre 6, mais cosseno de 3x, mais cosseno de 3 vezes π sobre 6, menos tangente de x menos π sobre 6. Então, menos tangente de π sobre 6 menos π sobre 6. E aqui, mais tangente de 9x menos π sobre 2. Então, 1 mais tangente de 9 vezes π sobre 6 menos π sobre 2. Dá para simplificar algumas coisas aqui. Ó. O 6 dá para simplificar, sobra seno de π. Aqui o 3 e o 6 dá para simplificar por 3, vai 6 dividido por 3 dá 2, vai ficar cosseno de π sobre 2, e aqui vai dar 0, ó, vai ficar tangente de 0, aqui vai anular. E aqui o 9 sextos dá para simplificar por 3, então vai ficar 3 meios aqui. Então vai ficar ó, seno de π, ó, né? Ali vai ficar, simplifica 6 com 3, vai ficar π sobre 2, ó. Ali vai ficar 0, tá? 1 mais tangente, aqui simplificou por 3, 9 dividido por 3 dá 3, ó, e 6 dividido por 3 dá 2, então ficou 3π sobre 2, menos o π sobre 2. E 3π sobre 2 menos 1π sobre 2 aqui vai dar 2π sobre 2, que é π. Tá? Então, reescrevendo, apenas copiei o numerador e ajeitei aqui, ó, 3π sobre 2 menos π sobre 2 é 2π sobre 2. Aí simplifica o 2, fica só π. E agora vamos colocar os resultados. Ó. O seno de π, né, é 0, né, tem que lembrar lá daqueles valores. O cosseno de π sobre 2 é 0. A tangente de 0 é 0. Tá? 1 mais a tangente de π, que é 0. Tá? Então vai ficar ó, seno de π, que é 0. Cosseno de π sobre 2 é 0. Menos a tangente de 0, que é 0. E 1 mais, ó, 1 mais tangente de π, que é 0. Lá em cima vai ficar 0 e aqui vai ficar 1. E 0 dividido por 1 é 0. Barbadinha. Letra B. Secante de x menos π sobre 6 sobre cossecante de 3x vezes cosseno de 12x. Tá? E o x é π sobre 6. Então vamos substituir primeiro. Tá? Vai ficar aqui ó, secante de π sobre 6 menos π sobre 6. Cossecante de 3 vezes π sobre 6, vezes o cosseno de 12 vezes π sobre 6. Aqui vai dar 0, ó, aqui dá para simplificar, o 3 e o 6, vai ficar π sobre 2, e aqui 12π dividido por 6, vai ficar 2π, tá? Simplificando. Ó. Então vai ficar secante de 0, aqui vai simplificar por 3, vai ficar π sobre 2,
e 12 dividido por 6 dá 2, fica cosseno de 2π. Tá? A secante de zero, como a secante, para calcular a secante, eu tenho que olhar a definição. A secante é 1 dividido pelo cosseno. Então vai ser 1 dividido pelo cosseno de zero. E o cosseno de zero é 1. Então 1 dividido por 1 é 1. Então a secante de zero é 1. Ó, tá? É 1. E a cossecante de π sobre 2, ó, a cossecante é 1 dividido pelo seno. E o seno de π sobre 2 é 1. Então 1 dividido por 1 dá 1. E o cosseno de 2π é 1. Então 1 sobre 1 vezes 1, né? Que vai dar 1. Tá? Barbadinho. Tá? Então são exercícios para a gente, né, relembrar dos valores trigonométricos aí desses, principalmente os arcos notáveis, né, que a gente viu. Sexto exercício. Determine o domínio das seguintes funções. Então, letra A. Y igual a tangente de 3x. Tá? Eu quero saber o domínio da função. Tá? Veja, como a tangente não existe para ângulos, que eu vou chamar de alfa aqui, igual a π sobre 2 mais kπ, com k pertencente a z, né? Lembra, né? O domínio da função tangente, né? São todos os valores, tangente de x, né? Normal, todos os valores de x, tal que o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Tá? Então a tangente não existe para esses ângulos aqui, π sobre 2 mais kπ. Tá? Então o que a gente deve ter? Ó? Esse 3x aqui, ó, ele tem que ser diferente do π sobre 2 mais kπ. Ele tem que ser diferente desses arcos aqui. Tá? Então eu vou isolar o x, porque o domínio são os valores, né, que eu posso atribuir para o x. Então isolando o x aqui, ó, o 3 ele divide, né, os dois lados, vai dividir todos os termos aqui. Então 3x dividido por 3 vai ficar x. π sobre 2 dividido por 3 vai ficar π sobre 6, o 3 vai multiplicar, e aqui vai ficar kπ sobre 3. Ó. Tá? Então vai ficar, ó, x tem que ser diferente de π sobre 6, mais kπ sobre 3. Né? O 3 passa a dividir os dois ali. Tá? Então, ó, o domínio da função, todo x pertencente aos reais, tal que x é diferente de π sobre 6 mais kπ sobre 3, com o k pertencente aos inteiros. Tá? Barbadinho. A letra B, ó. F de x igual a cotangente de 5x menos π sobre 4. Então tem que lembrar como é que é o domínio da cotangente. Ó. Como a cotangente não existe para ângulos alfa igual a kπ, tá? Lembro lá do domínio da função tangente de x, né? É x diferente de kπ, com k pertencente aos reais. Então nós temos que ter essa expressão aqui dentro, ela tem que ser diferente do kπ. Ó. 5x menos π sobre 4 diferente de kπ. Tá? Então basta isolar o x aqui. Ó. Então primeiro nós vamos somar π sobre 4 dos dois lados, daí vai anular aqui. Tá? Então vai ficar 5x diferente, né, de π sobre 4 mais kπ. Tá? Eu somei π sobre 4 aqui, somei aqui. Tá? Então ficou π sobre 4 mais kπ. E agora o 5 que está multiplicando o x, para cancelar o 5 eu vou dividir por 5 tudo. Tá? Então esse 5 vai sair daqui, aqui vai dividir por 5 e aqui também. Tá? Então aqui vai ficar π sobre 20 e aqui kπ sobre 5. Tá? Então a x tem que ser diferente de π sobre 20 mais kπ sobre 5. Então o domínio da função x pertence aos reais, tal que x é diferente de π sobre 20 mais kπ sobre 5, com k pertencente a z. Tá? Barbadinha. Tá? Vamos para a letra C. Ó. Y igual a secante de x mais π sobre 3. Então vamos lembrar, né, qual é o domínio da função secante de x. Ó. Então a secante não existe para ângulos alfa igual a π sobre 2 mais kπ. É que nem a tangente. Tá? Então esse x mais π sobre 3 tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Aí eu isolo o x. Ó, tá? Então eu vou subtrair o π sobre 3 aqui e subtrair aqui. Aí o x vai ficar isolado ali. Ó, tá? Então vai ficar x diferente, né, de π sobre 2 mais kπ, ó, π sobre, menos o π sobre 3. Agora eu vou fazer π sobre 2 menos π sobre 3. Ó. Tá? Vou fazer separado. Π sobre 2 menos π sobre 3, tiro o mínimo que é 6. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes π dá 3π. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes π dá 2π. E 3π menos 2π fica π sobre 6. Então o resultado de π sobre 2 menos π sobre 3 é π sobre 6. Tá? Logo, o x tem que ser diferente de π sobre 6, que é o resultado desses dois, mais kπ.
Tá? Então, o domínio da função x pertence aos reais, tal que x é diferente de π sobre 6 mais kπ, com o k pertencente a z. Tá? Barbadinha. Letra D, ó. f de x é igual a cossecante de 3π sobre 2 menos x. Tá? A cossecante é que nem a cotangente, ó. Ela não existe para ângulos alfa igual a kπ, com k pertencente a z. Então, esse arco que vai entrar aqui, ele tem que ser sempre diferente do kπ, ó. Então, o 3π sobre 2 menos x tem que ser diferente de kπ. Então, nós temos que isolar esse x. Então, eu vou subtrair 3π sobre 2 aqui e subtrair do lado direito. Aí vai desaparecer aqui, ó. Tá? Então, vai ficar só menos x, diferente de kπ menos 3π sobre 2. Tá? Agora, para isolar o x, eu vou multiplicar por menos 1 tudo. Tá? Então, vai trocar o sinal de tudo. Então, vai ficar x diferente de mais 3π sobre 2 e menos kπ. Tá? Como kπ vai ficar negativo, esse aqui positivo, eu só troquei de lugar aqui. Então, x diferente de 3π sobre 2 menos kπ. Ou também posso escrever x diferente de 3π sobre 2 mais kπ. Porque aqui o kπ, ó, como k pertence aos inteiros, né, tanto faz menos kπ ou mais kπ que vai dar a mesma coisa. Tá? Então, domínio da função, conjunto de x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 3π sobre 2 mais kπ, com k pertencente a z. Poderia colocar isso aqui na resposta também. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like e deixe seu comentário. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a esses exercícios de revisão. Tá? Divulga para seus colegas essas nossas aulas.